Tole, Borgo, audiência, tem um comunicado importante a fazer sobre esse assunto, que é o seguinte: agora às 16 horas, horário de Brasília, o presidente americano Donald Trump fará um pronunciamento da Casa Branca sobre a questão no Caribe. Eu andei trocando uma ideia com o pessoal nos Estados Unidos, não, essa é a expectativa de que ele fale sobre essa questão do Caribe. Não, ele não irá declarar guerra à Venezuela, não conte com isso, provavelmente não será esse o caso, mas ele vai atualizar a população, os congressistas, de todas as operações que os Estados Unidos estão fazendo na região e no Pacífico. Nas últimas 48 horas, 2 embarcações utilizadas por narcoterroristas foram interceptadas usando ali a rota do Pacífico. Então, não é só a rota do Caribe, também tem a rota do Pacífico. Uma outra informação que eu estou trabalhando em cima é de que existe uma rota de tráfico de pessoas também ali no Caribe, que os militares americanos já estão atentos a isso, a essa informação que não deve ser anunciada por Trump agora, nesse pronunciamento que eu comentei que ele fará, mas existe a possibilidade aí de abrir uma investigação sobre essa eventual rota de tráfico de pessoas, o que seria realmente muito grave, mas por outro lado, se a rota existe, tomara que os militares americanos consigam interromper essa rota e prender as pessoas envolvidas nisso e que se leve a julgamento. Bom, sobre a questão dos mísseis, Borgo, o Maduro falou realmente que ele tem 5 mil mísseis russos, mas a gente precisa entender um pouco aqui quais mísseis são, porque eu percebi um certo sensacionalismo da mídia em geral ao falar mísseis. Quando você imagina míssil, é aquele míssil que você coloca em cima de um caminhão enorme, grande, que você dispara, né, de um local feito para isso. Míssil de guerra, não é bem esses mísseis que o Maduro está falando. Existe um sistema de defesa antiaéreo chamado Igla-S, que é um modelo soviético, e que sim, a Venezuela tem, a Rússia passou esse modelo de míssil antiaéreo para a Venezuela, que são mísseis portáteis, que o soldado coloca no ombro, ele vê o alvo e dispara. Só que são mísseis que não teriam condições nenhuma de bater de frente com o equipamento militar que os Estados Unidos estão disponibilizando na região. É impensável que um soldado com um míssil terra-ar que coloca o míssil no ombro consiga abater um F-35, por exemplo. Nós estamos falando de duas coisas assim completamente diferentes. Então teve um pouco de sensacionalismo aí da mídia na maneira que foi colocada a informação de que a Venezuela tem 5 mil mísseis. Esses mísseis portáteis, que eu estou chamando assim para as pessoas entenderem, né, que é aquele que o soldado coloca no ombro, como eu mostrei aqui, eles podem ser úteis, por exemplo, para abater helicópteros que voam em baixa altitude. Dito isso, aqui o próprio Maduro confirma uma coisa que a gente vem dizendo há anos, nós, da mídia independente, de que sim, existe uma presença militar russa na Venezuela. Pode não ser o melhor equipamento, pode não ser equipamento de ponta, aí a gente pode sentar e fazer uma análise técnica, mas que existe essa presença, existe. E o próprio Nicolás Maduro confirmou isso ontem, ao dizer que ele tem esse equipamento. Na minha opinião, esse número pode ser até um pouquinho mais, de 5 mil. A gente não sabe, é um equipamento da era soviética, se tudo está funcionando direitinho. A gente sabe que equipamento militar necessita de muita manutenção, mas o fato é que ele confirmou isso. Agora, Borgo, essa informação de que a Rússia teria ameaçado os Estados Unidos com mísseis na Venezuela, em troca dos Estados Unidos não colocarem mísseis na Ucrânia, ela não procede. E vamos fazer aqui uma análise técnica rápida. Vamos dizer que amanhã, ou ainda hoje, Vladimir Putin pega o telefone e diga: Maduro, estou enviando mísseis. Ok. Gente, não passa nada ali que não seja interceptado pelos Estados Unidos. É muito difícil, essa logística não é tão simples. Vamos olhar no mapa onde está a Rússia e onde está a Venezuela. A Rússia, ela está usando drones na guerra da Ucrânia justamente porque os mísseis são muito caros. Enfim, agora virou a guerra dos drones, né? Então, não é tão simples para a Rússia fazer uma proposta dessa. E o próprio presidente americano ontem, Donald Trump, falava sobre a questão dos mísseis Tomahawk, que são complexos, que não é simplesmente você dar o míssil para um ucraniano e dizer: olha, joga na Rússia onde você quiser, ali está liberado. São 6 meses, no mínimo, de treinamento para que as forças ucranianas estejam aptas a lançar o míssil. Acredita-se, que seja necessário 1 ano para você ter total conhecimento de como você opera o míssil Tomahawk. Então, essa questão dos mísseis, me parece um pouco propaganda russa, mais do que qualquer outra
ação que a Rússia possa fazer, não é? E a gente vai acompanhar essa questão do discurso do presidente Trump, que se ele não atrasar começa às 16 horas, repito, informação aqui para a Auriverde, o presidente Donald Trump deve fazer um discurso sobre a questão do Caribe, que pode ser mais um avanço em direção à ação militar que ele opte ali no Caribe. Lembrando que ontem ele disse que comunicaria ao Congresso de que existe a possibilidade de uma ação por terra na Venezuela. Lembrando que, ao declarar aí os cartéis, né, narcoterroristas, e depois como organizações terroristas, ele não precisa de uma autorização do Congresso, mas ele precisa atualizar o Congresso de tudo que está acontecendo, e muito provavelmente isso deve estar acontecendo já nessas horas, e possivelmente nos próximos dias. Vitória, devolvo para você.